Luiz Felipe Carvalho, obrigado mais uma vez por se juntar aqui conosco durante o Portugal GRI, em mais de uma das nossas entrevistas. Gostaria de começar a nossa conversa com você se apresentando e compartilhando um pouco mais de detalhes da DLA Piper aqui no país, por favor. Muito bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu sou advogado, tenho 30 anos de experiência na área do imobiliário, sou head da área de prática e do setor de real estate em Portugal e, no fundo, esta minha experiência permite-me falar um pouco, não só por aquilo que tem sido a evolução do mercado português dos últimos anos, como também pela situação atual e por aquilo que se pode perspectivar para o futuro. Sim, e quando nós olhamos o panorama imobiliário português, eu sinto que ao longo dos últimos anos teve uma grande dinâmica de investimentos no país. Como você descreveria o mercado imobiliário atualmente em Portugal? Bom, nós tivemos um turning point em 2015, foi um momento de facto que marcou o mercado. Essa mudança começa um pouco mais cedo, começa em 2006, com a alteração da lei do arrendamento. Isto porquê? Porque as principais cidades, especialmente Lisboa e Porto, estavam com muitos dos seus ativos arrendados com contratos de arrendamento perpétuos. E quem tinha ativos nessas cidades não os colocava no mercado com receio daquilo que era o próprio mercado do arrendamento. E também, enfim, o que havia era um mercado de venda alavancado no financiamento bancário. A lei altera-se em 2006, os efeitos da lei começam-se a sentir em 2012, 2013, há uma nova alteração em 2012 e em 2015 há uma descoberta de Portugal. Há um conjunto muito vasto de fatores que hoje estão consolidados para essa descoberta. E a dinâmica, a partir daí, começou a ser uma dinâmica transversal. Não foi só no residencial, foi também na área do hospitality e do turismo. Depois começou-se a alargar aos serviços e a dinâmica dos escritórios também começou a ganhar muito com isso. E hoje estamos em áreas completamente novas, onde pensávamos que não poderíamos vir a estar, como é o caso da logística, do solar, como é o caso da agricultura e também dos data centers, que é o outro negócio que está aí, enfim, com uma capacidade de crescimento bastante significativa. Retalho vocês estão ou não? O retalho, sim, nós também acompanhamos o retalho. O retalho em Portugal é muito caracterizado por uma dualidade entre aquilo que é o retalho mais tradicional e aquilo que é os shopping centers. Nós temos um conjunto de ativos de shopping centers bastante considerável, até mesmo quando comparamos em termos proporcionais ao resto da Europa. É evidentemente que no retalho tradicional estamos todos numa fase de transição, porque o e-commerce veio trazer enfim, um conjunto de alterações ao próprio retalho tradicional e esse e-commerce tem um impacto direto naquilo que é a logística que começa enfim, a ser tão preponderante para alimentar e quase como que em substituição do retalho tradicional. Sim. E quando você me apresenta esse panorama de mudanças legislativas, novos desafios para investidores no mercado português, qual que você considera o maior desafio para o país atrair mais investidores, não somente locais, mas também de outras regiões da Europa, outros países? Nós temos duas visões que por vezes são entre si conflituantes. Temos uma visão mais nossa, mais interna, que é queixamos-nos muito das alterações, das sucessivas alterações à lei. Nós gostamos muito de fazer leis. Em Portugal temos esse hábito. Gostamos muito de fazer leis. Os governos, os municípios gostam muito de produzir leis. E isso traz alguma incerteza no domínio da lei e, evidentemente, também tem algum reflexo a nível daquilo que é o investimento no setor. Mas quando comparamos, em termos de overview, aquilo que é o nosso edifício jurídico com aquilo que nós temos no resto da Europa, a conclusão, e essa é a outra forma de ver esta questão, a conclusão é que nós, no geral, temos um sistema muito estável. Temos alterações pontuais, normalmente até nos orçamentos de Estado, uma vez por ano, há sempre alterações no mercado imobiliário que são incluídas no Orçamento de Estado.
umas por razões mais técnicas, outras por decisões mais de natureza política. Mas, em termos gerais, se nós esquecermos aquilo com que nos vamos queixando internamente, em termos gerais, nós temos uma grande estabilidade jurídica. E essa estabilidade jurídica proporciona, e tem proporcionado nos últimos anos, uma segurança jurídica ao investimento. Isso é muito importante. Nós sabermos acolher, em termos legais, o investimento estrangeiro num investimento que muitas vezes não é um simples equity. É um investimento de longa duração. É um investimento em que o rendimento é algo que é fundamental. Porque eu posso ter uma operação de equity sobre um ativo, mas depois sei que para vender esse asset a seguir, tem que lá ter alguém de longa duração que me faça essa yield, que me proporcione essa yield. E, portanto, quando nós olhamos para esta longa duração, o que é importante? É, desde logo, a estabilidade jurídica. E isso tem sido um fator muito determinante para atrair investimento estrangeiro. Temos alguns pontos em que precisamos de uma maior competitividade com outros países da Europa, até países de leste, nomeadamente a Polónia, a nível quer de taxas de impostos, quer a nível de benefícios fiscais, quer em questões que hoje são discutidas e que provavelmente poderão vir a ser aprovadas. O IVA na construção é uma medida muito relevante, até porque nós precisamos de promover construção, nós precisamos de mais construção, e para isso também estamos a contar não só com a componente financeira dos bancos, mas com a expertise de investidores estrangeiros que nos aportem melhor e mais metros quadrados. Sim. E hoje um dos temas que nós acabamos discutindo pela manhã foi a questão do Simplex. Então toda uma questão de licenciamento urbano, simplificação de aprovações. Como você vê esse novo momento de Portugal e essas discussões sobre o Simplex? E você vê novos desafios, novas oportunidades? Quais são as suas visões? Bom, nós tivemos uma pressão muito grande no mercado imobiliário sobre as principais cidades. Não só a nível do turismo, e esse é um aspecto muito relevante, mas também a nível das residências não permanentes. Temos muitos brasileiros com uma residência não habitual em Portugal, porque, enfim, dividem o seu tempo, e isso deixaram de ser casos esporádicos. Passou a ser um movimento do norte da Europa, de França, até por razões também de natureza fiscal, porque é melhor residir em Portugal no caso do reformado, etc. Isso hoje já representa um número muito significativo em termos de residência não habitual. Juntando estas duas componentes, tivemos até há pouco tempo uma outra realidade que durou alguns anos, que foi o Golden Visa. Juntando estas duas componentes, aquilo que nós verificamos é que as principais cidades deixaram de ter capacidade de absorção para habitação. E hoje o que é necessário fazer, e é esse o caminho que está definido, é arranjar mais habitação. Nós temos que ter mais habitação. E a habitação é a alavanca que puxa a necessidade de tornar tudo mais fácil, mais simples, mais rápido. Porque quando você olha para os custos de construção, o que é que tem? O preço do terreno, a disponibilidade de manpower, de recursos de mão de obra. Nós temos tido alguma dificuldade nisso, porque temos muita construção em pipeline. Tem o custo do financiamento e tem o tempo. O tempo aqui é fundamental, porque o tempo não é só o custo que isso representa em termos do capital parado, é também a incerteza que isso pode gerar. E quando você coloca um projeto à aprovação e sabe que esse projeto leva alguns anos, provavelmente quando ele estiver aprovado, aquele produto que você pensou para o asset já pode estar desatualizado. E era necessário reduzir isto, reduzir a parte da burocracia e a componente administrativa de aprovação dos projetos. E finalmente foi uma medida bastante, enfim, arrojada, nós avançámos nesse caminho. A lei entrou em vigor a 4 de março, estamos numa fase ainda de adaptação, todos, os players, os promotores, os advogados, os arquitetos, os municípios, estamos todos ainda numa fase de adaptação, mas claramente isto não é só para resolver o problema da habitação, é também para atrair mais capital, porque nos torna mais competitivos. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa.